Vamos ao texto sagrado nesta noite, livro dos Salmos, Salmo de número 113, e o verso é o 5. Glória a Jesus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina a ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do moturo levanta o necessitado, para fazer assentar-se com os príncipes, mesmo com os príncipes de seu povo. Glória a Jesus. Querido Deus, Pai, Tu és soberano. A Tua bondade, a Tua misericórdia habita, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco por Tua bondade e graça. Me coloca, Senhor, diante da Tua eleita, para, como canal, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Ministra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos, eu não quero discorrer literalmente sobre o texto lido, mas eu usei por base esse texto, porque o salmista, ele escreve convocando o povo a louvar ao Senhor, a louvar aquele que é exaltado acima de todas as nações, e a sua glória é sobre os céus. Aí ele diz: quem é como o nosso Deus? E quem habita nas alturas? Ou seja, ele convida o povo a louvar a um Deus que habita nas alturas, e que não há ninguém como Ele, e que não existe alguém acima dele. Ele convida e relata que o nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é soberano, Ele é eterno, e Ele é todo-poderoso e habita nas alturas. Mas o que me chama a atenção é o verso de número 6, e aqui é onde nós temos a base para aquilo que nós vamos falar nesta noite, a qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele se inclina para ver e para olhar o pobre, o necessitado, e levantar aquele que está no moturo, para fazer sentar-se com os príncipes. Quem é como o nosso Deus? Quem é como Ele? Ninguém, como eu já falei. Mas Ele nos dá uma lição. O salmista, que diz, mesmo Ele sendo todo-poderoso, não tendo ninguém igual a Ele, Ele se inclina para contemplar aqueles que são necessitados. Ele se inclina para restaurar a vida daquele que está no moturo. E tendo este retrato falado aqui de Deus, nós podemos entender que se Deus se preocupa com alguém que não vale nada, aos olhos humanos, com alguém que está lançado na sarjeta,
com alguém que está perdido, com alguém que está deprimido, com alguém que está cansado, com alguém que está ferido, atribulado, com alguém que está doente. E quem somos nós, como seus filhos escolhidos, que muitas vezes desprezamos essa classe, ou a classe daqueles que estão menos, ou que estão lançados lá no futuro. E quando eu falo desprezando, é porque há muitos que foram tomados pelo espírito da indiferença, e que não se preocupa mais com aqueles que estão lá fora, com aqueles que estão cansados, e muitos até realizam a obra de Deus apenas para satisfazer o seu ego, a sua situação, a sua posição. Por isso nós estamos vendo tantas pessoas doentes, tantas pessoas e líderes enfraquecidos, tantos homens que muitas vezes na sua ignorância ou na sua prepotência acha que é soberano ou que é melhor do que os outros. Mas na verdade nós estamos aqui, como diz o hino, eu não sei nem o que ele viu em mim e nem em você, mas um dia ele se inclinou quando nós estava lá no muturo, lá no lixo, para que nós pudéssemos fazer parte da sua igreja. E como igreja nós temos um papel importante, pois a Bíblia, ela compara a igreja a uma escola, aonde as pessoas são instruídas, aonde as pessoas são ensinadas, aonde as pessoas são orientadas para viver uma vida diferente, para desfrutar da bondade de Deus. Como igreja nós somos também comparado ao grande exército que combate contra o mal, que luta contra as forças, as potestades que habitam nas regiões celestiais. E como nós fazemos isso? Nos colocando como soldados de Cristo, de joelho, clamando, levando a palavra. Quando nós estamos levando a palavra, anunciando o evangelho, resgatando alguém, nós estamos exercendo o papel de soldados de Cristo. E como soldado nós temos um general, que ele também nos dá exemplo de como nos conduzir nesta caminhada, neste resgate de vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como igreja nós também formamos uma grande família, onde os seus membros se protegem, onde os seus membros se alegram entre si, onde os seus membros devem e têm o dever de proteger, cuidar um dos outros. E este é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. A igreja também é comparada a um hospital que trata os feridos, que trata os doentes, mas ela também é comparada a um organismo vivo, que cura os seus próprios soldados, que cuida, que sara, que ajuda, que coopera. E o tema que Deus colocou no meu coração esta noite foi: não deixe
um soldado ferido morrer. Não deixe um soldado ferido sem ajuda. Eu citei aqui como a Bíblia descreve nós como igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos entender que, fazendo parte desse grande exército, nem eu e nem você nos alistamos por conta própria. O Senhor nos escolheu para fazer parte deste grande exército. Então, se o Senhor me escolheu, o Senhor escolheu também a você. E se eu sou importante nesse exército, você é importante tanto quanto ou mais do que eu. Por isso nós precisamos compreender que cada um soldado, ele é importante nesta batalha, ele é importante nesse quartel do exército celestial, que faz parte da igreja, e que a igreja do Senhor Jesus é este exército. E a palavra do Senhor diz que o exército que se levanta com bandeiras e espadas nas mãos. A palavra para trazer vida àqueles que não têm, para tratar da vida daquelas pessoas. Mas para que nós possamos resgatar alguém, para que nós possamos cuidar dos feridos, nós precisamos entender algumas regrazinhas importantes que o Espírito Santo colocou no meu coração, no meu entendimento, e eu quero compartilhar com os irmãos. Para curar um soldado, temos que entender que precisamos ter algumas sensibilidades, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é identificar a nossa forte tendência de matar os nossos próprios soldados. Nós temos que identificar a nossa forte tendência de matar os nossos próprios soldados. Há um filme, e poderia até ser o tema dessa mensagem, né? Depois você pode assistir se você não já assistiu. O Último Homem. Um soldado ou o exército, quando vai para uma batalha, principalmente o exército americano, que tem, e israelense, esses exércitos que são formados para esse fim de combate. E eu estava vendo uma história de que quando eles vão para a batalha, eles vão seguindo um atrás do outro. Se de repente um pisa em uma bomba, em uma granada, algo semelhante, quando aquela bomba explode, ele é levantado para cima. Quando ele cai, a maioria já cai sem as pernas. E o que o soldado que está do lado ou atrás faz é acolher aquele homem. Ele não pode deixar ele ali. Se tiver respirando, a ordem é colocar sobre os ombros e levar de volta, para que aquele soldado seja tratado dignamente. Nenhum exército treinado e preparado, ele tenta destruir os seus próprios militantes ou seus próprios soldados, seus próprios militares. Mas nós temos esta síndrome, esta doença de que muitas vezes nós destruímos os nossos próprios soldados. E eu vou falar disso mais na frente. Sintomas de quem mata um soldado ferido. O primeiro sintoma é condenar
condenar. Julgar e condenar. Parece um juiz que tem por aí, né? Julga, trabalha o processo e depois ainda condena. Não é esse o papel do soldado e nem da igreja. E muitas vezes, quando alguém é ferido no combate, na caminhada, nós, em vez de ajudarmos, de auxiliarmos, nós condenamos, julgamos e damos também o veredito. Eu estava vendo, quando a gente está estudando, a gente faz algumas pesquisas, e eu estava vendo que uma história de um pastor que teve duas falhas próximas uma da outra. E se reuniu os pastores e chegaram para o pastor, que é sogro do Silas Malafaia, e disse: pastor, sendo membro da igreja, qual era a punição, ou como seria o tratar com este membro? E uns mais ferozes no seu julgamento disseram ao pastor como deveria agir naquele momento, com exclusão, com jogando fora. E o pastor parou por alguns minutos, olhou profundamente nos olhos daquele que lhe fazia pergunta e disse: irmão, pastor José, olhe aquele que está em pé, para que não caia. Essa é a primeira orientação de Cristo para aqueles que são alistados no seu exército. Orai e vigiai, para que não caia em tentação. Então, o nosso dever não é condenar, não é julgar. O nosso dever é cuidar dos feridos. Nós não podemos tomar o papel do atribulado, do inimigo das nossas almas. O papel de julgar é do encardido, é do diabo. O papel da igreja é de orar e cuidar dos seus soldados que estão feridos. Como a gente sofre, irmão? Ou como alguém sofre quando passa por alguma luta, ou tem algum deslize e fica ferido, e os irmãos, em vez de orar, começa na boca miúda, né? Como diziam os antigos, julgando, condenando. Parece uma história do camarada que encosta o carro devagarzinho, nem amassa o carro, né? Alguém passa e viu ele encostando o carro na parede. Aí diz: rapaz, filho de fulano sofreu um acidente. Aí o outro já liga para o outro e no acidente ele ficou muito ferido. O outro: não, ele está no hospital, já na UTI. Aí o outro disse: não, o velório já está marcado para tal hora. Nós não podemos emprestar nem os nossos ouvidos, nem a nossa boca, para ser instrumento do diabo. Nós precisamos agir com moderação, agir com amor e com cuidado. O segundo ponto daqueles que matam os soldados é esquecer das coisas boas que eles já realizaram em favor da obra. Abandonar, encostar, fulano já não serve mais para nada. A gente tem esse mal, né?
de às vezes descartar as pessoas. Ah, eu não vou com a cara de fulano, então eu vou descartar ele aqui. Fulano já deu o que tinha. Mas esse soldado não pode ser descartado. Ele já fez muito por esse exército. Eu gosto muito de ouvir, sentar para ouvir os mais velhos. Sentar para aprender. Eu gosto muito de entender a história daqueles que já tiveram legado, como homens que estão aqui à minha retaguarda, com seus cabelos brancos, com experiência. E nós estamos rodeados desta nuvem de testemunhas, e que muitas vezes nós desprezamos, desvalorizamos. Mas nós precisamos entender, e não podemos esquecer do que eles já fizeram. Às vezes também, nós ignoramos o soldado, ignoramos tudo aquilo, toda a sua história. Eu amo ouvir história. Um dia eu ia para Fortaleza, e ouvindo a rádio, a Cairóis, nesse tempo da era gospel, e tinha um pastor pregando, e ele contou o testemunho do dia que ele aceitou Jesus. E eu fiquei ouvindo. Ele disse: eu estava no culto, estava ouvindo, alguém trouxe a mensagem, e no final o presbítero foi fazer o apelo. E eu nunca vi alguém fazer um apelo como aquele presbítero fazia o apelo. O apelo que ele fez foi tão forte, tão bonito, que eu não pude me conter diante da palavra ministrada. E esse presbítero que ele se referia era o presbítero Vicente Henrique, que está aqui ao nosso lado. Esse pastor lá em Fortaleza, muitos aqui nem conhecem, eu nem conheço. E ele disse: naquele dia o irmão Vicente Henrique fez um apelo tão perfeito que eu não resisti, Jesus. Então todo soldado, ele tem uma participação nessa história da igreja do Senhor Jesus. E se nós fôssemos pegar exemplo aqui de tantos e tantos outros, nós iríamos ver. Nós não podemos ignorar, não podemos deixar de cuidar destas pessoas que estão feridas. Lembre-se que o pecado da omissão, que omissão, aliás, também é pecado. E quando nós nos omitimos de cuidar de alguém, de ajudar alguém, nós estamos pecando tanto quanto aquele que está precisando da sua misericórdia. E estes são os sintomas de alguém que mata, que despreza os soldados. Há uma história na Bíblia, há uma passagem na Bíblia, de quando Davi chega em Ziclague, que a cidade está destruída, e ele ora a Deus, e Deus manda que ele persiga os seus inimigos. E quando ele vai descendo, ele encontra um homem que tinha sido desprezado pelo exército adversário. Aquele homem estava doente, aquele homem estava precisando de cuidado, e aquele homem estava ali, se não me falha a memória, há 3 dias, abandonado. E ele pergunta de quem ele é, de que povo, e ele diz que está ali, que estava servindo e foi abandonado pelo exército dos amalequitas ou medianitas, eu não lembro agora. Me ajuda aí, vocês estão bons. Os amalequitas. E quando ele disse: eu fui abandonado, aí Davi pega aquele soldado ferido e leva, dá alimento, cuida da doença dele, né? E depois ele vai ajudar Davi a chegar nos seus próprios inimigos.
Então nunca despreze alguém no meio do caminho, porque esse soldado ferido pode ser cuidado por outro exército. E depois ele mesmo vai levar os seus inimigos até você. Nós não podemos desprezar aquele que está ferido. Não podemos deixar à beira do caminho ninguém é descartável, irmãos, para ser julgado, para ser desprezado, para ser deixado. E todos nós estamos sujeitos às feridas ou a sermos feridos nessa batalha. As causas das feridas são as mais diversas. Às vezes um pecado, às vezes uma decepção, até na nossa caminhada ministerial, até com alguém que você sofreu uma decepção no meio da igreja. Nós encontramos pessoas que estão feridas e que estão precisando serem cuidadas. Nós não podemos lançar fora alguém que adoeceu, alguém que está enfermo, alguém que está ferido, até mesmo por conta de um pecado. Essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser conduzida novamente ao trono da graça e da misericórdia do Senhor, porque o Senhor ainda se inclina para tirar do monturo o necessitado. Aleluia! Mas Ele espera de nós que nós olhe para esses feridos, para esses que estão caídos, para esses que estão doentes. Há um pensamento que diz: se as feridas do teu próximo não lhe causa dor, você está mais doente do que ele. Se as feridas do teu próximo, se as dificuldades do meu irmão não te causa dor, você está mais doente do que ele. Mas graças a Deus que você está no hospital nesta noite para ser tratado também, para ser cuidado também. Outro dia eu recebi a ligação de um pai que, preocupado com a sua filha, com seu filho, ele disse: eu preciso de alguém que me ajude na igreja a cuidar da minha filha. Porque muitas vezes nós criamos uns grupinhos, não um grupinho, não falo de grupinho, mas eu digo de amizade. E às vezes a gente não vê que alguém que está do nosso lado está precisando que nós nos aproximamos dele para cuidar, para zelar, para amar e para trazer de volta para os cuidados do Pai Celestial. Mas a gente está tão doente, a gente está tão doente que a gente não consegue perceber que alguém que senta do nosso lado está angustiado, está triste, está dolorido por dentro, está precisando de cuidado. Às vezes nós não revelamos as nossas enfermidades, às vezes nós não revelamos as nossas doenças, às vezes muitos têm até vergonha de conversar com alguém por conta do julgamento das pessoas. Aliás, muitos não querem confessar mais os seus pecados, porque tem medo do julgamento das pessoas. Que exército somos nós, que quando alguém se reconcilia, que quando alguém teme vir à frente para fazer uma reconciliação, por conta do nosso olhar julgador, das nossas palavras,
E quantas pessoas precisam de um perdão de Deus, mas que se prende por conta do julgamento alheio. Aí você diz, mas irmão, quem está doente é que tem que procurar a verdade. Mas muitas vezes o doente não tem força para ir até o hospital. Alguém precisa levar ele. Alguém precisa ajudar ele. Alguém precisa conduzir ele para que ele possa receber a sua cura. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é atitudes de quem resgata ou restaura o soldado que está ferido. Se você se identificou com aqueles que não têm cuidado, que vivem sem empatia, que no primeiro ponto que nós falamos, você precisa nesta noite ser tratado pelo Senhor, que cuida e que limpa todas as nossas impurezas. Mas se você se enquadrar aqui nesse segundo tópico, glória a Deus, porque você está no caminho certo. Mas se você não se enquadrar, você precisa melhorar. Esta é a noite de nós melhorarmos, de nós conseguirmos sermos melhores soldados de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, nós vamos ter uma história, a história do bom samaritano. E o primeiro ponto daqueles que usam de misericórdia, daqueles que resgatam o soldado ferido, é se aproximar daquele que está doente, é se aproximar do necessitado. No texto que nós lemos, diz que Deus, ele se inclina para olhar o pobre que está lá. Então Deus se inclina para ali ver, para estar próximo, para cuidar. A Bíblia diz que aquele homem que foi tomado, caiu nas mãos do salteador, estava lá caído. E você imagina que o soldado ferido, que tinha apanhado muito, e o sacerdote passa, não se importa com ele. O levita passa e também faz pouco caso. Mas vem alguém que se aproxima, que se inclina, que se importa com a dor, com as feridas daquele homem que estava ali. A Bíblia diz, e aproximando-se dele. Então ninguém cuida se não estivermos próximos. Ninguém trata de alguém se não formos próximos, se não nos aproximarmos, se não entender, se não compreender a sua dor, se não nos envolvermos. Nós estamos vivendo num estado de mornidão, que as pessoas não têm mais empatia, não se aproximam mais, é cada um por si. E aquele ditado nunca foi tão válido, né? É que dizia que é um por si e Deus por todos, né? É um por si e Deus por todos. Não está na Bíblia, né? Nós temos que nos importar, nos aproximar, sentir aquele soldado que está ferido, sentir o seu coração, ver se ele ainda está respirando, se há alguma possibilidade de eu cuidar dele, de eu me aproximar, de eu me envolver com a história dele. Aleluia. Então ninguém cuida se não se aproximar do que está ferido. Se aproxime, tente entender por que aquele irmão, aquela irmã está sofrendo ou passando por aquela situação. Segundo, se envolver com a causa.
tentar tratar as feridas. Foi isso que o bom samaritano fez. Eles se envolvem com a história, com aquele homem, e ele se aproximou dele, e depois ele atou-lhe as feridas. Ele colocou azeite, depois o vinho, ele trouxe o bálsamo sobre as feridas daquele homem, limpou as feridas. Nós vivemos em comunidade, nós não vivemos separados dos outros, mas nós vivemos no período em que as pessoas mais ferem do que as pessoas mais pisam no pé do outro, para ver ele sentindo dor, do que alguém que se importe em colocar azeite na ferida de alguém, em colocar o vinho na ferida de alguém, para que essa ferida seja cicatrizada. Ou será que nós somos a igreja, ou estamos nos enquadrando na igreja, que diz: eu estou enriquecido, de nada tenho falta, eu sou autossuficiente, eu não preciso me preocupar com alguém que é pobre. Aliás, oh queridos, nós temos que ser a igreja que se importa com os feridos. Nós não podemos ser uma igreja indiferente. E quando nós vemos uma igreja que não tem mais ânimo para evangelizar, para ganhar alma, para cuidar das pessoas, esta igreja está precisando de um toque de misericórdia do Pai Celestial, para que ela se levante e se importe com as outras pessoas. E o Espírito Santo toca nas nossas feridas hoje à noite. Está com quanto tempo que você não evangeliza alguém? Quanto tempo faz que você não prega para alguém? Que você não dá um folheto a alguém? Que você não convida uma pessoa para a igreja? Aliás, você está muito atarefado. Você trabalha de sol a sol. E quanto mais você trabalha, mais você tem tribulação, mas você tem dificuldade. E às vezes a gente olha e diz: Senhor, por que eu estou passando por tanta coisa? É o Senhor dizendo: você precisa se importar mais com o meu reino, com aqueles que estão feridos lá fora. Deixa de ser egoísta e olha para aqueles, se aproxima deles. É difícil, irmão. É difícil nós nos envolvermos, querer nos envolver com a história de alguém que pouco vale aos olhos humanos. Mas Deus é perito em fazer isso. Se você não faz, as pedras vão clamar, mas o propósito de Deus vai se cumprir na terra. Se você não faz, não sou eu que vou cobrar, é Deus quem vai querer de nós aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Cadê os talentos de cuidar, de amar? Cadê aquilo que Deus te entregou e que você viveu com tanta força? Vamos em frente. Aproximando-se dele, depois ele atou-lhe as feridas. Nós não podemos curar ninguém se não nos aproximarmos, se não nos importarmos com as feridas que estão abertas, se não nos compadecermos de suas dores, No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, no versículo 13, nessa parábola, ou nesse texto, o Senhor Jesus, Ele vai caminhando e entrando na cidade de Naim.
E de repente ele encontra com um cortejo saindo daquela cidade. E era uma mulher que tinha perdido o seu filho, e há poucos dias tinha perdido também o seu marido. E o versículo 3 diz que Jesus, vendo-a, aproximou-se e moveu-se de íntima compaixão. De íntima compaixão. Se você não está sentindo o Espírito Santo de Deus falando a você, eu estou estremecendo aqui, porque quando eu olho para isso, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Jesus se envolveu com a história daquela viúva. Era só uma viúva, era só uma mulher que ia enterrar mais um ente querido. Mas Jesus chega e se importa, se aproxima do problema, da causa que fazia aquela mulher chorar. Não só se aproxima, mas toca. E diz, jovem, levanta-te. A ti te digo, levanta-te. Ele levanta do pó, ele tira do lixo, ele tira do sepulcro, ele tira do caixão. Aleluia, ele faz como ele quer, para a glória, para o louvor do nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Se você não quer, ele levanta outro e faz com que a obra dele continue nessa terra, para que o seu nome seja glorificado. Levanta-te. Ele se compadece das dores daquele jovem. Aqueles que querem tratar os feridos ou os soldados feridos, ele promove relacionamento. Eles promovem relacionamento. Nós estamos tão ruim de relacionamento, né, irmão? A gente até diz, está tão difícil confiar nas pessoas. Isso é verdade mesmo, né? Às vezes a gente não confia nem na gente mesmo mais. Vez por outra a gente se pega decepcionado com a gente mesmo. Até Paulo, né? Diz, miserável homem que sou. Mas você precisa, o ambiente, o relacionamento, o envolvimento de uma pessoa com outras, de aproximação. Talvez tenha irmão aqui na igreja que você nunca falou com ele. Silêncio tomou conta da relacionamento, desenvolver relacionamento, história. Jesus, ele recupera os soldados feridos, e ele recupera trazendo à memória as coisas boas, trazendo à mente daquele que está ferido algo que lhe traga esperança, que lhe faça viver de novo, que lhe faça crescer novamente. E lá no capítulo, lá em João capítulo 21, nós vamos ver Jesus fazendo isso. No versículo 12, aliás, no versículo 6, e disse-lhe Jesus, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis peixe. Aqui Jesus tinha ressuscitado,
os discípulos, Pedro tinha negado Jesus. Que soldado miserável, né? Era uma valentia, e de repente ele negou Jesus. Traiu Jesus, negou Jesus, aliás. Negou, traiu, né? E uma criada. Se fosse eu, você, nós dizia, não, deixa para lá. Talvez nós não nos importasse mais. Mas Jesus, ele volta para reconstruir este relacionamento com Pedro e com os discípulos. E a primeira coisa, quando ele chega, eles estão pescaram a noite toda, cheio de problema, decepcionado com a vida, ferida na alma, ferido o sentimento, para baixo, derrubado. É melhor pescar mesmo do que ser apóstolo desse Jesus. Aí Jesus chega e eles passaram a noite toda. Aí Jesus disse, o que é que vocês têm aí? Nada. Pescamos a noite toda. Aí Jesus disse, lança a rede para o lado direito. Jesus traz à memória aquilo que tinha vivido já com eles. Você não pode trazer à memória do soldado ferido as dores da ferida que ele está vivendo, ou que ele viveu, ou que lançou ele na sarjeta. Você tem que chegar para ele e apresentar os milagres que Jesus já fez na vida dele. Jesus não chegou para Pedro dizendo, tu é miserável, Pedro, tu me traiu. Não, Jesus trouxe à memória dele um milagre. De repente lança a rede e lá vem peixe. Jesus, ele recupera a memória, a boa memória dos seus soldados, para que eles possam viver novamente, para que eles possam se erguer. Aí no verso 12 e 13, Jesus está lá com a fogueira preparada e diz, agora traga o peixe que vocês pescaram. Aí Jesus pega o peixe, pega o pão e dá para eles. Todo soldado ferido precisa ser alimentado, precisa ser fortalecido. Depois de você cuidar do emocional daquilo, você tem que dar a palavra para ele, tem que levar ele ao conhecimento, aleluia, novamente do Deus que ele serve. Alimente com a palavra, com a verdade, para que ele possa se reerguer. Aí depois Jesus, ele restaura a comunhão com o soldado ferido. Ele restaura a comunhão. Ele deixa de lado. Jesus vai, como diz o Batuto, vai de peito aberto. Aleluia. Vamos trocar, né? Eu não sei se eu preguei muito ou falei demais, né? A bateria descarga. Glória a Deus. Aí Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, depois de alimentar, depois de trazer à memória coisas boas, aí Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, agora é a hora de você ter intimidade comigo novamente, de restaurar a comunhão, de restaurar o soldado ferido. E o que é mais difícil de tratar em alguém, não é as feridas físicas, são as feridas emocionais, são as decepções sofridas. Pedro estava não só decepcionado com aquilo que ele tinha vivido durante o ministério de Jesus, e agora o seu mestre aceitou ser entregue aos malfeitores, mas ele estava decepcionado consigo mesmo. É tanto que quando ele nega Jesus, ele sai e chora amargamente. O choro do arrependimento por aquilo que ele havia feito. Aí Jesus chega para Pedro e disse, Pedro, versículo 15, Simão, Simão, filho de Jonas,
ama a mim mais do que a estes. Por que Jesus direciona essa frase, essa pergunta a Pedro? Porque Jesus queria restaurar novamente a comunhão com Ele. E não existe comunhão sem amor, sem relacionamento verdadeiro, sem sinceridade, sem pureza de coração. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Pergunta a primeira, a segunda, a terceira. Aí Pedro não aguenta e diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe muito mais do que eu. Não é porque eu traí, porque eu neguei uma vez. Pedro não usou essas palavras. Eu estou colocando aqui porque às vezes a gente usa, né, por alguém. Mas eu te amo. Não é porque o soldado está ferido que ele deixou de amar a verdade, que ele deixou de amar a igreja, que ele deixou de amar o exército de Deus, qual ele faz parte. Ele está precisando apenas de um relacionamento. Ele está precisando apenas de restauração de memórias boas. Ele está precisando apenas de alguém que se envolva com ele de forma que compreenda a alma, o sentimento, o coração. Ele está precisando apenas de alguém que empreste o seu ombro para chorar as suas dores e dizer: eu estou aqui precisando disso. E você às vezes até ferido também por outra situação, mas você diz: eu estou aqui para te ajudar a se levantar. Jesus estava com as mãos feridas, com os pés feridos, com o seu lado ferido, chicoteado. Depois de ter ido à sepultura, depois de viver com Tomé dizendo: eu só acredito se colocar a mão nas feridas dele. Mas Jesus está disposto a buscar o soldado que está no lixo, a buscar o soldado que está caído. Aleluia. Eu concluo esta palavra desta noite dizendo para você que você não está caído ou desprezado, ou não se sinta desprezado, porque nesta noite o Rei manda te chamar novamente para que você desfrute das bênçãos que está na vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Rei te chama para sentar novamente à mesa. Aleluia. Ele tem promessa, Ele tem negócio contigo. Não é porque você fracassou, não é porque você sofreu algum dano, não é porque você sentiu algo que te jogou para baixo, que você vai ficar esquecido em Lodebar. O Rei te manda chamar nesta noite, e você vai sentar à mesa novamente, para desfrutar das bênçãos dele. Pedro provavelmente nem sabia, nem imaginava que Jesus ia voltar a acender, não só a chama do fogo na terra, em que ele fez para assar os peixes, o pão. Pedro não imaginava que naquele dia, Jesus acenderia a chama novamente do Evangelho no seu coração, a chama da esperança, a chama da restauração, a chama da cura, a chama daquilo que tira todas as mazelas de nossas vidas e faz a gente crescer na graça, no conhecimento, na verdade, na pureza do Evangelho de Cristo. Há um hino que eu acho muito lindo, e eu não sei cantar, mas o hino diz assim: há muitos feridos, que chora de angústia e de dor, que clama por proteção e paz, amigos que sofrem, são necessidades, suas necessidades até hoje, e não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo, e as feridas sarará,
proteja com teu manto de amor. Proteja com teu manto de amor. O pão partiremos sim, e toda angústia sairá. Não deixe um fiel soldado ferido morrer. Fica de pé nesta noite. Olhe para alguém que está do seu lado. Esse alguém é um soldado que está precisando da tua ajuda. Não existe ninguém forte que não precise de alguém em algum momento. Não existe pessoas poderosas que em um momento precise de alguém que foi levantado para lhe levar um pouco de pão. Jesus não deixa nenhum soldado ferido para trás. Não deixa nenhum dos seus. Quem faz isso é o exército do inimigo. Por isso esta palavra nesta noite possa ir ao teu coração, e você possa se erguer diante das promessas do Senhor e da sua palavra. Aleluia. E este momento que você está vivendo, estas feridas causadas na tua vida, na tua alma, ou até mesmo no teu corpo físico, não é para a tua morte. O Senhor derrama o bálsamo e as suas feridas saram nesta noite.